Ace, Sabo e Luffy se tornaram irmãos quando compartilharam copos de saquê quando eram crianças. E naquele momento, sonharam em um dia se tornarem piratas incríveis. E se, em vez de seguirem caminhos separados, todos conseguissem partir juntos para o mar? Como seria a jornada deles? E Luffy ainda seguiria seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Em outras palavras, o que aconteceria se Ace, Sabo e Luffy formassem uma tripulação de piratas? Sabo quase foi morto aos 10 anos. Ace partiu quando tinha 17. E Luffy começou sua própria aventura como pirata 3 anos depois, o que deixou esses 3 irmãos adotivos separados até mais tarde na história. Mas e se esses 3 jovens incrivelmente fortes de alguma forma tivessem permanecido juntos e formado uma das tripulações de piratas mais emocionantes de todos os tempos? Em outras palavras, o que teria acontecido se Ace, Sabo e Luffy tivessem formado uma tripulação de piratas juntos? Já se perguntou como Ace, Sabo e Luffy se sairiam como uma tripulação de piratas? Eles atravessariam a Grand Line e encontrariam o One Piece facilmente? Ou seriam derrotados como os jovens confiantes que são? Meu nome é Edno. Bem-vindo ao nosso canal, e se você não quer que o One Piece sejam os amigos que fazemos no caminho e queira saber essa e mais histórias incríveis dos animes, se inscreva no canal, deixe o like aqui embaixo e comente o que você acha mais que poderia ter acontecido nesse universo. Vamos ao vídeo. Bem, é claro que tudo começaria de volta no reino de Goa, onde Ace, Sabo e Luffy cresceram juntos. E nossa versão da história começa no momento em que os nobres da ilha estão prestes a queimar uma enorme pilha de lixo para se livrar de todos os pobres e não deixar uma má impressão nos dragões celestiais que estavam prestes a visitar. Você deve se lembrar que é nesse momento que Ace e Luffy quase foram mortos por esses bandidos. E depois desse evento, Sabo estava tão enojado por sua família rica que só queria sair de lá. Originalmente, ele partiu em um pequeno barco e foi completamente derrotado por um navio de dragões celestiais. Mas para nosso cenário, vamos imaginar que Luffy e Ace de alguma forma conseguem impedir que Sabo deixe a ilha. Talvez o sequestrem de seus pais e simulem sua morte, ou até o interceptem antes que ele parta. Agora eles continuam suas vidas como fizeram desde que Luffy se juntou a eles. Eles vivem nas montanhas, treinando e ficando mais fortes até o dia em que estão prontos para iniciar sua jornada como piratas. E esse dia chega 7 anos depois. Ace e Sabo têm agora 17 anos, enquanto Luffy tem apenas 14. Sim, Luffy partirá muito mais cedo do que na história original. E embora você possa dizer que ele deve absolutamente esperar até ter 17 anos, simplesmente não consigo ver Ace e Sabo esperando até os 20 para partir para o mar. Isso os leva a comprar um navio com todo o tesouro que roubaram e finalmente se lançar no oceano. Considerando como Luffy quase se afogou quando começou, isso poderia rapidamente acabar em desastre. Mas felizmente, Sabo sempre teve interesse em navegação, o que os ajuda pelo menos sobreviverem no primeiro dia no mar. Mas a primeira grande pergunta é, para onde eles vão a partir daqui? Luffy quer ir a algum lugar para conseguir comida. Sabo quer seguir para uma ilha próxima. E Ace quer encontrar esse misterioso caçador de recompensas do qual ele ouviu tanto falar, mas, com todos os 3 puxando as velas em direções diferentes, eles quebram o mastro, e seu navio está irremediavelmente danificado. Bem, isso durou apenas um curto período. Agora, os 3 vagam sem rumo até que finalmente aterram nessa ilha misteriosa. Mas antes de vermos os eventos que mudarão o jogo nesta ilha, voltemos ao tempo em que esses 3 eram crianças, porque no capítulo 585 há um momento super importante que devemos entender para ver como essa tripulação se formará no futuro. Tudo o que vem a seguir está no capítulo 585 basicamente. Aqui eles explicam quais são os sonhos de cada um. Sabo só quer ser livre da opressão de seus pais. Por outro lado, Ace simplesmente quer que as pessoas conheçam seu nome e o reconheçam pelo que ele é. Lembre-se de que ele ainda lida com a vergonha e a culpa de ser filho do antigo rei dos piratas.
E Luffy compartilha seu próprio sonho secreto. Não é se tornar o rei dos piratas, mas aquele que ainda estamos esperando para descobrir na história atual. Provavelmente organizar uma festa gigante ou algo do tipo. No entanto, Ace e Sabo acham isso hilário, mas então chegamos ao primeiro ponto real de conflito e uma das razões pelas quais eles nunca formaram uma tripulação antes. Basicamente, todos eles assumiram que seriam o capitão de seu próprio navio e os outros se juntariam à sua tripulação. Mas obviamente nenhum dos outros queria isso, então eles decidiram se reunir novamente quando fossem todos piratas fortes. Agora, voltando novamente à situação atual deles, os três estão naufragados nesta ilha, que, aliás, é da novela do Ace, e eles encontram esse sujeito mal-humorado chamado Mask de nome omitido. Deuce também ficou encalhado nesta ilha, e eles estão basicamente presos e passando fome até que Ace encontra uma fruta misteriosa aleatória, mostra Mero no Mi. Um Deuce faminto quase mata Ace para pegar a fruta, mas depois que Ace dá a primeira mordida, ele compartilha o restante com todos os outros. Isso, é claro, concede a Ace seus poderes de fogo, então essa parte permanece inalterada em relação à história. Com suas novas habilidades, eles conseguem construir uma jangada decente para deixar a ilha, e Deuce, é claro, se junta como o primeiro novo membro da tripulação. E ele não é apenas um cara aleatório, na verdade, ele vem de uma família de médicos, então pode atuar como médico da tripulação. Mas espere, não estamos esquecendo de algo? Uma nova tripulação precisa de um nome, então neste ponto eles decidem se chamar de Piratas do Saki Cap, com base nos copos de saque que representam seu vínculo. Agora, sua tripulação de 4 membros precisará de um novo navio. Então, seja qual for a ilha que eles encontrarem em seguida, eles conseguem roubar um barco e continuar sua jornada. Mas, em vez de seguir diretamente para a Grand Line, eles decidem, pela primeira vez, ser inteligentes e passar um tempo ganhando experiência no East Blue. Eles ainda não têm um capitão oficial, mas decidem por um sistema de votação sobre para onde ir em seguida. Isso os leva a viajar, derrotar outras tripulações de piratas e fazer um nome para si mesmos. E, embora Luffy mesmo seja mais jovem e mais fraco do que quando começou, isso é mais do que compensado pela presença dos poderosos Ace e Sabo. Além disso, eles passaram todos esses anos treinando juntos, então acredito que esta versão do Luffy possa até ser mais forte do que ele normalmente era aos 14 anos. Durante esses cerca de 6 meses, eles conhecem e recrutam o Usopp. Agora, o Usopp também é mais jovem, mas ele ainda é um órfão. O conflito em sua ilha nem aconteceu ainda, então não há ninguém para derrotar lá, mas Usopp e Luffy se dão muito bem. Então Luffy convida para se juntar e Usopp aceita. No entanto, eles não conseguem o Merry, já que nunca salvaram a vila. Há uma circunstância semelhante com Sanji. Após os piratas do Saki Cap irem a esse restaurante flutuante baratia para recrutar um cozinheiro, digamos que de alguma forma eles convencem Sanji a se juntar a eles. Talvez se o expulse ou ele decida seguir seu sonho de encontrar o All Blue. No entanto, a entrada de Nami é um pouco mais complicada. Porque lembre-se de que Nami originalmente se juntou a Luffy apenas para roubar seu dinheiro. Depois que ele salvou a vila dela, ela realmente se tornou parte da tripulação. Mas nesta versão da história, os piratas do Saki Cap provavelmente não encontrariam esse pirata palhaço Buggy ainda, porque ele não invadiria Orange Town até anos depois. Portanto, nenhum encontro inicial com Nami. No entanto, acredito que os piratas do Saki Cap acabariam indo para a ilha de Nami. E embora Ace provavelmente não queira se envolver com os Homens-Peixe, Sabo e Luffy não tolerariam a escravidão das pessoas da ilha por Arlong. Então, juntos, os três derrotam o notório Homem-Peixe e salvam as pessoas da vila. Isso leva Nami a se juntar oficialmente à tripulação. E embora Sabo também seja um navegador, Nami será literalmente a melhor navegadora do mundo. Então ele pode deixar nossa deusa da navegação de cabelos laranja assumir a função. Então, Usopp, Sanji, Nami, espere, e estamos esquecendo alguém?
Lembre-se de que estamos agora cerca de 2 anos e meio antes do início da história original. Zoro não teria sido capturado em Shelltown e ainda estaria caçando recompensas. Isso significa que é altamente provável que o espadachim de cabelos verdes cruzasse o caminho dos piratas do Saki Cap. E acho que eles realmente desenvolveriam uma rivalidade respeitosa ao longo desses meses, em que Zoro continuaria atrás deles, mas seria derrotado a cada vez por um dos irmãos. E então, no último momento antes de os piratas do Saki Cap seguirem para a Grand Line, ele tentaria derrotá-los mais uma vez. Claro, ele falharia, mas a tripulação o convidaria para se juntar à aventura deles, e ele, é claro, concordaria. Então, pronto. A turma está toda aqui, com alguns extras, e continuemos em frente para todas as mudanças incríveis que estão por vir na Grand Line e o futuro incrível que aguarda essa incrível tripulação jovem. Novamente, Luffy e os outros membros originais dos Chapéus de Palha ainda têm cerca de 2 anos e meio a menos do que tinham antes, mas isso também significa que os eventos não podem se desenrolar da mesma forma que na história original. Esta não será a versão de alta velocidade da Grand Line como na história original, já que a tripulação levará mais tempo indo de ilha em ilha. No entanto, as coisas serão muito diferentes. Por exemplo, Alabasta não estaria passando por sua guerra civil, então basicamente pularemos toda essa saga. O que significa que não teremos a Robin, por enquanto. E como mais que Deus é o médico da tripulação, a tripulação não sai em busca de outro médico, então também ficaremos sem o Chopper. Antes de prosseguirmos, há uma coisa super importante que ainda não discutimos nas dinâmicas de poder da tripulação. Após 6 meses no East Blue, Sabo, Ace e Luffy todos ficaram muito mais fortes. E especialmente Ace, com seus poderes de logia, pode facilmente enfrentar quase qualquer pessoa que encontram nesta parte do mundo. E por enquanto, Luffy ainda é o mais fraco dos 3 irmãos, mas essa diferença está diminuindo rapidamente. Neste ponto, a tripulação ainda gostaria de ir para Skypiea, então toda essa saga continua de forma bastante normal. O usuário da fruta do raio, Enel, já está oprimindo os Skypieans. E embora os outros não estejam muito certos sobre se envolver, Luffy se recusa absolutamente a sair sem libertar o povo do falso deus. O restante da tripulação apoia sua decisão, e eles iniciam a batalha. Luffy e Ace certamente podem lutar contra ele com seus poderes de borracha e logia, e acredito que Sabo seja inteligente o suficiente para encontrar alguma pedra marinha para poder contribuir para a luta e, eventualmente, derrotar o Homem do Raio, o que também basicamente arruinaria seus planos de chegar à Lua, já que seu Arca Machine capítulo 278 ainda não estava concluído. Embora eles não pudessem ler o Poneglyphoneglyphonega ao lado do sino dourado, já que Robin não está com eles neste momento. Agora, com esse país libertado, e depois de uma grande festa, a tripulação pode continuar de volta ao oceano, com uma grande mudança na estrutura da tripulação. Acredito que a essa altura a tripulação estaria pronta para aceitar Luffy como capitão. Ele é o mais obstinado e determinado a ajudar os outros. Além disso, o sonho de Luffy de se tornar o rei dos piratas é o objetivo que une todos os outros. Ace já fez um nome para si mesmo e tem pessoas que o amam. Sabo é livre e ajuda a libertar países oprimidos, então, na realidade, Luffy é quem impulsiona todos para a frente. E isso não significa que Luffy tomará todas as decisões, porque ele nem faz isso com os Chapéus de Palha. Esta é uma decisão super importante que será testada imediatamente, pois após a jornada rigorosa para alcançar as Ilhas Celestiais, o navio da tripulação dos piratas do Saki Cap está em péssimo estado. Lembre-se de que este não é o Merry, já que eles não o obtiveram na cidade natal de Usopp, mas a tripulação certamente teria algum apego ao navio. Poderia ser um caso em que a tripulação poderia estar dividida entre comprar um novo navio ou consertar o atual, mas, assim como na história original, Luffy provavelmente veria necessidade de comprar um novo navio. Mas não teríamos todo o drama da saída de Usopp, já que ele não estaria tão apegado a este navio.
Com um novo navio e provavelmente um novo companheiro de tripulação construtor de navios Mostre Pauli da Galela, a tripulação parte para Sabaldi. Espere, o que aconteceu com o Frank? E o Enies Lobby? Bem, a essa altura, a tripulação não tem a Robin, então não haveria maneira para esses agentes secretos do governo final do capítulo 345 chantageá-los. E toda essa saga foi a razão pela qual a tripulação se tornou amiga do Frank. Então, se nada disso acontecesse, eles não seriam capazes de ter o Frank construir o Thousand Sun ou recrutá-lo para a tripulação. Mas eles precisariam de um construtor de navios, então talvez eles recrutassem esse cara Pauli, que está constantemente fugindo de dívidas de jogo. Então, nossa tripulação está se moldando para ser bastante incrível. Mas você quer saber a coisa mais triste sobre esse grupo? Sem o Frank, nunca teremos o ataque como mais forte dos Chapéus de Palha, o Pirates Docking Cities capítulo 472. Mas você ainda pode usar seu ataque como mais poderoso para se inscrever. Mesmo sem o Frank, ainda há coisas muito mais incríveis reservadas para esta tripulação obstinada. Eles continuam navegando antes de serem sugados para a thriller barca infestada de zumbis, onde ainda conhecem e recrutam o Brook, porque Luffy sempre quis um músico. Portanto, nenhuma grande mudança aqui, e depois de derrotar o Homem das Sombras, o grupo navega até Sabaldi. E é aqui que vamos mergulhar nas verdadeiras alterações na história. Porque em Sabaldi, tudo vai e pausa para criar tensão dramática bem. Isso mesmo. A parte mais louca é que nada de louco acontece. Eles ainda poderiam de alguma forma encontrar essa sereia e esse homem-peixe que os leva a conhecer o ex-diretor direito do Rei dos Piratas, Sylvester Highlade. E Highlade fica super animado em conhecê-los depois de saber sobre eles por meio de Shanks, e imediatamente concorda em revestir o navio deles para que possam viajar sob a linha vermelha. E com seus dois irmãos mais velhos cuidando dele, Luffy fica longe de problemas. Na verdade, Highlade até dá à tripulação um treinamento intensivo, do qual falaremos mais daqui a pouco. Em seguida, depois de alguns dias, eles mergulham sob a água em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Portanto, se você está acompanhando, isso significa não. Se essa parte não encaixar, tire essa última frase. O que acontece pós-Timesque? O que é uma mudança enorme que terá consequências massivas para a próxima parte da história. É claro que isso significa que estamos pulando toda a saga da Guerra de Marineford. Então, sem Amazon Lily, Impel Down, ou até mesmo Marineford. Porque desta vez, o homem Donut Ace está seguro e salvo. O que torna este o momento perfeito para falar sobre o governo mundial. Porque neste momento, os piratas do Saki Cap são bastante famosos. Luffy, Ace, Sabo e até Zoro podem fazer parte da pior geração de piratas que está surgindo, mas o governo mundial não se importaria com eles quase tanto quanto odiavam os Chapéus de Palha. Porque não houve fiasco em Alabasta. Nenhum derrubando a bandeira em Enies Lobby. Nenhum roubo de Robin da CP9. Então, para o governo mundial, este é apenas mais um grupo de piratas irritantes, embora provavelmente ainda estariam de olho em Luffy e Ace por causa de sua linhagem. E como não há Marineford, isso significa que Luffy não passou todo aquele tempo treinando durante o pulo no tempo. No entanto, como mencionei, eles receberam um treinamento intensivo com Highlade antes de deixarem a Ilha dos Homens-Peixe, onde o Dark King pelo menos mostrou a eles a ideia básica do Haki. E personagens como Sabo e Zoro, que não têm Akuma no Mi, ficariam especialmente empolgados em aprender aqui para continuar lutando contra usuários fortes de Akuma no Mi. Agora, a essa altura, os piratas do Saki Cap são um grupo bastante temível. Navegam pela Ilha dos Homens-Peixe pelas partes iniciais do Novo Mundo sem muitos problemas. Mas tudo muda quando eles encontram os piratas do Barba Branca em uma ilha aleatória. O que é um evento de tirar o fôlego para esta tripulação, porque até agora, eles nunca enfrentaram nenhum dos lutadores de primeira linha do mundo. Claro,
Os piratas do Saque Cap são derrotados pela tripulação do Imperador. Agora, posso imaginar que, assim como na história original, Barba Branca poderia convidar os piratas do Saque Cap para se juntar à sua tripulação. E embora Ace tenha aceitado originalmente sua oferta, não acho que Luffy concordaria em trabalhar sob o comando de outra pessoa, então Barba Branca poderia matá-los aqui. O caso mais provável é que ele os deixaria partir porque via algo de especial em Luffy na tripulação. O que é uma grande sorte, porque nem todo mundo sobrevive a um encontro com a tripulação de um imperador. O tempo passa enquanto eles navegam pelo novo mundo. Eles estão explorando novas ilhas, lutando contra oponentes fortes e ficando mais fortes. Luffy provavelmente teria dominado pelo menos o Gear 2 e 3. Talvez até o Gear 4, se ele praticasse seu Haki o suficiente. E, a essa altura, mais de um ano se passou no novo mundo, e estamos aproximadamente um ano atrás da história original. Finalmente, eles chegam a uma das ilhas mais perigosas do novo mundo, o Wano, onde os piratas do Saque Cap estão prestes a ter seu próximo despertar rude. Conforme eles viajam pela cachoeira, a tripulação se separa, assim como na história original, capítulo 910. Lembre-se de que estamos muito cedo na linha do tempo para que isso aconteça como o Wano normal. Os samurais que foram enviados para o futuro ainda não chegaram, mas o país ainda está sendo dominado por Kaido. E, sendo Luffy, ele, é claro, gostaria de salvar o povo oprimido. E Luffy sozinho eventualmente leva uma grande briga com Kaido, capítulo 923, e Luffy é preso, capítulo 924. Neste mesmo momento, Sabo, Ace e o resto da tripulação chegaram ao Nigashima em busca de Luffy. Eles encontram a criança de Kaido, Yamato, capítulo 984, e depois de rapidamente se tornarem amigos, encontram a chave de suas algemas e a libertam. Yamato, é claro, gostaria de se juntar à tripulação, e juntos, eles partem para salvar Luffy da prisão. E podemos discutir sobre a batalha que a tripulação derrotando o dinossauro excêntrico Queen, mas, eventualmente, a tripulação salva Luffy, bem como este samurai peixe, Kawamatsu, capítulo 948. Luffy está totalmente animado para fazer outra tentativa contra o chefe, Kaido, mas Kawamatsu, que era um dos servos lendários do samurai Oden, diz a eles que o momento para libertar Wano ainda não chegou. Ele pede que voltem em um ano para ajudar a libertar Wano do governo tirânico de Kaido. Apesar de Luffy querer ajudar agora, a tripulação parte, e agora as coisas se tornam super interessantes, porque com Yamato a bordo, eles têm um lutador de elite na tripulação que pode ensiná-los sobre conquistadores e formas avançadas de Haki. Isso nos leva a um trecho super importante da história. Porque pulamos grande parte das ilhas normais do Novo Mundo, mas acredito que um marco que foi incrivelmente importante é a casa dos Mins em Zou. Kawamatsu deve saber sobre Zou, já que os Kozuki e os Mins são aliados, então antes de se separar, Kawamatsu lhes dá um Vivre Card que os ajudará a encontrar o elefante gigante Zunesha. Isso leva os piratas da Saque Cap a subirem no elefante, onde fazem amizade com os Mins. A grande questão é se os Mins mostrariam a Luffy e a tripulação os ponêgrifos. Pode-se argumentar que eles não o fariam, já que não há ninguém do clã Kozuki com a tripulação. Além disso, eles não teriam acabado de salvar toda a tribo. Mas talvez eles tenham uma carta de Kawamatsu que diz aos líderes dos Mins para mostrar a eles os ponêgrifos. Mesmo que eles cheguem a ver o ponêgrifo Neglipone de estrada e aprender tudo sobre as pedras secretas, eles definitivamente não podem lê-los ainda. Ainda assim, é um passo mais perto do sonho de Luffy de se tornar o rei dos piratas. Eles poderiam até aceitar um novo membro da tripulação, como Pedro, que queria servir o rei dos piratas, ou Carrot poderia se infiltrar mesmo que não tenha sido convidada. Depois de Zou, eles continuam navegando pelo Novo Mundo e praticando as formas avançadas de Haki. Neste ponto, eu diria que Luffy, Sabo e Ace, e provavelmente até Zoro, estão definitivamente acima do nível de poder do Shichibukai, então eles podem facilmente derrotar pessoas como Crocodile, usuário da Akuma no Mi da areia,
e do Flamingo, usuário da Akuma no Mi do Fio, o que será importante em breve. No entanto, eles ainda estão subjugados em relação aos Yonko, e quando encontram Vitebiar novamente, eles são novamente derrotados pelo homem mais forte do mundo e sua tripulação. Embora, neste ponto, Vitebiar esteja envelhecendo e doente, e a batalha está muito mais equilibrada do que da primeira vez. Vitebiar, impressionado com quanto a tripulação da Saki Cap cresceu, acredito que eles provavelmente se tornariam aliados e até poderiam trocar vivre cards. Nesta época, eles também poderiam encontrar Elbaf, onde Shanks poderia estar esperando, mas acho que Shanks ainda não estaria pronto para reconhecer Luffy, então eles poderiam apenas pular esta ilha por enquanto. Mais uma ilha a qual eles definitivamente iriam é a Ilha Rodstar. Caso tenha esquecido, Rodstar é a última ilha da Grand Line, e é onde os piratas devem aprender sobre os poneglyphos. E mesmo que os piratas da Saki Cap já tenham aprendido sobre eles em Zou, este seria um bom lugar para parar, porque os ajudaria a aprender mais sobre as pedras misteriosas. Apesar de Luffy ter a voz de todas as coisas, não é exatamente a mesma coisa que alguém que pode literalmente lê-los. E isso os coloca em um caminho para navegar novamente pela Grand Line para encontrar os poneglyphos, assim como Roger fez. Embora esse talvez não goste que eles estejam seguindo os passos de seu pai, independente disso, esta tripulação agora poderosa retorna a Reverse Mountain e começa a jornada novamente. E desta vez, eles libertam as ilhas que haviam pulado no passado. Por exemplo, Crocodile já teria assumido o controle de Alabasta, e a guerra civil pode já ter terminado, mas Luffy, Ace e Sabó podem chegar e derrubar o Shichibukai. Este seria também o momento perfeito para Robin se juntar à tripulação, o que significa que a CP9 também poderia tentar chantageá-la novamente. Mas isso pode ser uma coisa boa, porque a tripulação não teria dificuldade em derrotar esses agentes do governo. Esta versão da tripulação dos piratas da Saki Cap é, sem dúvida, uma força a ser considerada, com membros que dominaram suas Akuma no Mi, avançado em Haki, estabelecido alianças com Yonko e adquirido conhecimento sobre os poneglyphos. Eles estão agora navegando novamente pelo Grand Line em busca do tesouro One Piece e do título de Rei dos Piratas, com um destino que promete ser tão emocionante quanto o da tripulação dos Chapéus de Palha original. Agentes secretos mostrando Luxi, Kaku, Califa, etc. É bom ver a tripulação lidando com alguma punição depois de terem sofrido tanto na história original. Mas com Robin de volta a bordo e confiando completamente na tripulação, eles retornam ao novo mundo, salvando ilhas e encontrando poneglyphos. Essa seria como a jornada continua por um tempo. A tripulação pode até estabelecer uma base em uma ilha em algum lugar. Mas então algo acontece que abala o mundo dos piratas inteiro. Barba Negra trai Barba Branca e rouba seu fruto Logia da Escuridão. E esse único evento desencadeará uma reação em cadeia louca que afetará profundamente a história. Barba Negra ainda poderia se tornar um Shichibukai. Ele ainda poderia invadir Impel Down e reunir uma tripulação absurdamente poderosa e sair coletando frutas do diabo. Depois, ele poderia eventualmente voltar para desafiar Barba Branca em uma luta direta. O que na verdade não é o estilo de Barba Negra. Mas com Barba Branca doente já morrendo, eu acho que Barba Negra certamente mataria a Barba Branca e tomaria sua lendária fruta do diabo. No entanto, lembre-se de que, nesse ponto, a tripulação da Saki Cap e a tripulação de Barba Branca eram basicamente aliados. E quando a tripulação percebe a Vivre Card de Barba Branca se desintegrando, eles fariam de tudo em seu poder para salvá-lo. No entanto, eles provavelmente chegariam tarde demais. Mas isso definitivamente prepararia o confronto destinado entre Barba Negra e Luffy. Agora, há muitas maneiras pelas quais essa batalha poderia se desenrolar.
Barba Negra é tão sorrateiro que poderia enganar Luffy de alguma forma e derrotar a tripulação. Mas os piratas da Saki Cap são incrivelmente poderosos. Neste ponto, e isso pode não importar, Saboy e Ace seriam quase tão fortes quanto Luffy. Além disso, com Yamato, Oro e Sanji, simplesmente não há como eles poderiam perder para o usuário da Logia das Trevas, que mal conseguiu sua segunda fruta. No entanto, eu acho que seria apropriado que durante essa batalha, Luffy finalmente despertasse sua fruta mítica do Deus Sol Nika. Isso, sem dúvida, o ajudaria a derrotar Barba Negra. E juntos com seus irmãos, vingariam a morte de Barba Branca. O que significa que após essa batalha, a tripulação da Saki Cap estaria em um nível completamente diferente. Luffy certamente se tornaria um imperador. E a única coisa que os impediria de encontrar a One Piece seriam os últimos Road Poneglyphs. No entanto, um oponente que não mencionamos muito até agora é o governo mundial. Neste ponto, a recompensa de Luffy teria que ser absurdamente alta. Na verdade, eles poderiam ver Luffy como uma ameaça tão grande após despertar sua fruta do diabo que eles colocariam uma recompensa muito, muito maior do que qualquer coisa que o mundo já viu. Seu objetivo provavelmente seria tornar Luffy o alvo número 1 de todos os marinheiros, caçadores de recompensas e piratas no Novo Mundo, o que é um alvo absolutamente insano para se ter nas costas. De fato, aumentando a aposta, eu descobri exatamente como ter uma recompensa insana de 100 bilhões de berries mudaria a jornada de Luffy. E você pode assistir a isso aqui. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo.